Com meio século de distância, aqueles jovens estacionados na base de Pearl Harbor parecem ter, para todo americano, o semblante de heróis nacionais. O tempo deixou marcas, mas não apagou o sentimento de que eles souberam transformar um ato de traição na chama que animou a vitória. A América derrotou o Japão, mas nunca vai esquecer Pearl Harbor. Para os americanos, naquela baía do Havaí, quase perdida entre a Ásia e a América, o ano de 1941 estava acabando como começou, em paz. A América não tinha entrado na guerra e não queria ir à guerra. Mas do outro lado do Oceano Pacífico, o Japão se organizava para a guerra. O país inteiro se inclinava diante de uma força maior: crescer para fora do Japão. E para o imperador Hirohito, aquele sonho era a encarnação do seu império. Só os Estados Unidos tinham o poder de conter o Japão, o poder, mas não a vontade. O comandante em chefe da Força Naval Conjunta do Império Japonês, o almirante Yamamoto, sempre achou que a guerra com os Estados Unidos era inevitável. Ele tinha estudado na América, conhecia a América e sabia que a América não ia assistir, imóvel, à própria derrota. Para o general Norman Schwarzkopf, o herói da Guerra do Golfo, Yamamoto sabia que jamais ganharia a guerra. Ele tinha recebido uma tarefa do governo e ia cumpri-la da melhor maneira. Mas Pearl Harbor seria apenas uma forma de retardar a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. A América, na verdade, não acreditava num ataque japonês, muito menos a Pearl Harbor, que ficava muito longe do Japão, era quase inacessível e parecia muito bem defendida. Até que chegou ao consulado do Japão, em Honolulu, no Havaí, um jovem diplomata que se dizia chamar Morimura e era, na verdade, o terceiro secretário Yoshikawa. Era um espião. Há poucos dias ele foi localizado num asilo no Japão, cego, doente e esquecido. E ele diz: não fiz por dinheiro nem por poder. Fiz pelo Japão e me orgulho disso. Morimura tinha recebido num pedaço de papel de arroz uma pergunta por escrito: quando há mais navios de guerra fundeados na Baía de Pearl? Em novembro de 41 ele respondeu: aos domingos. O almirante Yamamoto recebeu a mensagem e decidiu: se o inimigo deixa a porta aberta, temos que entrar rápido. Schwarzkopf lembra que na guerra quem ataca tem sempre uma vantagem estratégica. Ele sabe quando e onde vai atacar. Yamamoto gostava de jogar a dinheiro. Ele sabia que metade de seus homens podia não voltar de Pearl Harbor. Mas ele resolveu apostar e ganhou. 50 anos atrás, por algum tempo, o Japão ganhou da América. Às 5:50 da manhã do domingo 7 de dezembro de 1941, os porta-aviões japoneses estavam na posição pré-determinada. Ia começar a Operação Z. Mas os ventos fortes e a chuva atrasaram os planos. Só às 6:10 os lendários aviões de combate Zero começam a decolar. São ondas sucessivas de bombardeiros que partem rumo ao Havaí. Às 7:15 da manhã inicia-se uma nova onda. Em 1h30, lembra Schwarzkopf, o homem que concebeu a decisiva campanha aérea contra o Iraque, Yamamoto lançou ao mar 350 aviões. Foi a mais rápida ofensiva aérea da história militar. Em Pearl Harbor, todas as estações de rádio ainda estavam fora do ar, menos a KGMB, com um programa de músicas românticas, pois os japoneses usaram o sinal dela para se orientar em direção ao alvo. Naquela manhã, a base de Pearl estava usando, ainda de forma experimental, uma nova engenhoca, o radar. O operador de plantão viu a tela cheia de pontos negros. Pensou que era um defeito, ele ainda não estava acostumado com a máquina. Mas ligou para o chefe. O chefe não deu importância. Devia ser uma esquadrilha americana, a oeste, vindo dos Estados Unidos. 1 hora depois da decolagem, a leste, os aviões japoneses receberam a ordem de atacar. O inimigo tinha sido apanhado de surpresa. Tora, tora, tora.
contra-torpedeiro Nevada, a banda estava fazendo um treino bem cedo para o campeonato de bandas de música da base. O Nevada repassava o hino nacional americano quando foi atingido. Às 8h50, uma bomba do tamanho de um carro Volkswagen atingiu o casco do Arizona. Entrou nos sistemas de munição e abastecimento de combustível e o navio inteiro explodiu. Toneladas e toneladas de munição, milhares e milhares de barris de petróleo, tudo explodiu ao mesmo tempo. O Arizona foi o maior feito japonês naquele ataque. Você não faz ideia do barulho, diz esse marujo sobrevivente. Eu podia ouvir o barulho ainda 2 semanas mais tarde. Aquilo era uma bola de fogo. Os que conseguiam sair pareciam um pedaço de lenha em chamas. Eu reconheci um amigo e toquei nele. A pele dele grudou na minha mão. – 2.403 mortos, 1.178 feridos, 8 navios afundados, 10 navios destruídos e 160 aviões destruídos. Esse foi o balanço de Pearl Harbor. Tudo isso sem que os Estados Unidos estivessem em guerra. Os jornais davam edições extra. Traição japonesa. No domingo à noite, as rádios ousaram interromper a transmissão do jogo de futebol americano do Giants, de Nova York, contra um time de Washington. Pearl Harbor, que ninguém sabia onde ficava, tinha sido atacada. Naquela noite mesmo, o presidente Franklin Roosevelt foi ao Congresso dizer que aquela data será sempre lembrada como uma infâmia. Os Estados Unidos foram obrigados a entrar na guerra. Jogaram bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. E no dia 2 de setembro de 1945, os japoneses assinaram a rendição a bordo do couraçado Missouri, ancorado na Baía de Tóquio, diante do general Douglas MacArthur. A date which will live in infamy.